Obrigado, Vivi. Pessoal, cadê? Doutor Veiga tá por aí? Acorda, Pedrinho. Tá aí, não? Acho que não, não Quero vi pelo menos. Que horas são, Gustavo? 19h37, né? Vamos. 37. Acho que ele acabou de entrar. Eu vi o nome dele aqui, ó. André Luiz Veiga. Não sei se ele está. Entrei. Então, por favor, faça as vezes do coordenador. Apresente seu palestrante, please. Pessoal, boa noite. Continuando nossa programação Educação Continuada da Terapia Intensiva. Hoje, quem vai apresentar é o Dr. Gustavo, médico intensivista. Vai falar um pouco sobre ventilação mecânica e assincronias e dissincronias. Boa noite, Gustavo. Pode começar a aula. Boa noite, boa noite. Falar de ventilação mecânica e assincronias é um assunto meio, vamos dizer assim, gratificante para mim, porque basicamente o meu primeiro ano de residência lá no Primavera foi muito puxado em relação à Covid, então foi o que talvez eu mais tenha tido contato, mais tenha aprendido foi pacientes graves em ventilação mecânica, e a gente viu bastante a sincronia. Então, nunca dou essa aula sem antes agradecer, principalmente ao time de equipe da fisioterapia lá do hospital. As meninas me ajudaram muito, não sei se tem, não vi pelo menos aqui presentes, mas foi praticamente elas que me ensinaram a tudo que eu vou dar aula aqui, dar a aula. E, além disso, toda a aula, na verdade, vai ser composta só com imagens, praticamente, de pacientes que a gente viu ao longo do ano no COVID. Então, imagens reais, aí, imagens não são tiradas de livro, de artigo, mas tudo com base no principal artigo que eu vou disponibilizar no final da aula, para a gente ter um texto base, né? Antes de começar, de fato, falando sobre as assincronias, a gente tem que fazer uma pequena introdução sobre ventilação mecânica para a gente entender o que vai estudar a partir de agora. Isso daí são gráficos bastante comuns aí para quem já vê ventilador, um gráfico de... Deixa eu botar aqui. Um gráfico de pressão, certo? Um gráfico de fluxo e um gráfico de volume. Se a gente souber pouca coisa sobre ventilação mecânica, sabe que esse modo aqui é controlado a pressão, que a gente já tem aqui um limite pressórico estabelecido. Mas o que vocês têm que entender antes de começar a falar sobre as sincronias é o ciclo completo desse gráfico. Então, nesse primeiro slide aqui, talvez seja um dos mais importantes para a gente entender toda a aula. Todo gráfico, todo gráfico de um ventilador, todo o ciclo respiratório de um paciente, ele vai começar com o que a gente chama de disparo. Disparo é quando a gente tem o rompimento de uma sensibilidade. Esse rompimento da sensibilidade, essa sensibilidade pode ser a fluxo ou a pressão e pode ser feita pelo paciente. A ideia é que seja rompida, vamos dizer assim, pelo paciente, e caso essa sensibilidade não seja atingida, o ventilador ele entra. Então, quando a gente entende que o paciente tem que vencer uma sensibilidade, o paciente tem que vencer algum determinado valor, seja ele fluxo ou pressão. No ventilador, normalmente o fluxo ele é positivo e a pressão ela é negativa. Então, quando a caixa torácica do paciente expande por contração muscular, aumento de volume, a pressão cai, e essa pressão que foi setada aqui na sensibilidade, ela é atingida, o ventilador entende que o paciente quer entrar. Opa, ele quer entrar, eu vou aqui e assisto o meu paciente. Essa sensibilidade ela pode ser colocada a fluxo quando o valor é positivo. Então, vamos dizer que eu coloque mais 2 litros por minuto na sensibilidade. Nesse momento, o ventilador vai identificar que o paciente fez uma contração, vai identificar que ocorreu um fluxo aéreo ali no sensor, e ele vai entender, opa, esse ar aqui, essa corrente de ar está passando por mais do que 2 litros por minuto, o meu paciente ele quer entrar, então eu vou lá e assisto o meu paciente. Então, quando o paciente vence uma sensibilidade que foi setada, o meu ventilador ele assiste. Se o paciente estiver, por qualquer motivo, sedado, cansado, não conseguir gerar um nível de pressão ou de fluxo suficiente para vencer essa sensibilidade, o meu ventilador vai entender que, opa, meu paciente aqui ele não respirou.
mas eu tenho que entrar, eu tenho que colocar algum ar para dentro. E aí o meu ventilador vai entrar de acordo com a minha frequência respiratória, né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Em 1 minuto a gente tem 60 segundos. Se eu colocar uma frequência respiratória de 20, eu vou ter cada ciclo respiratório de 3 segundos. Então, se demorar 3 segundos e o paciente não vencer o fluxo ou a pressão, dependendo da nossa sensibilidade, o ventilador vai entender que ele não quer respirar, né? Ele não fez esforço para respirar e vai entrar de acordo com essa frequência respiratória. Então, o nosso disparo aqui vai ser o início, né, esse ponto inicial aqui, que ou o paciente vai disparar ou o ventilador vai disparar. Então, aqui a gente já tem conceitos de sensibilidade, conceitos de fluxo ou pressão e o conceito de frequência respiratória, que são itens que a gente vai setar no ventilador. Depois desse disparo, vai ocorrer uma fase de pressurização. Essa fase de pressurização vai ao longo do que a gente vai chamar de tempo inspiratório e vai finalizar no momento que vai iniciar o tempo expiratório, a fase, né, expiratória, que a gente vai chamar de ciclagem. Então, o disparo é o início do tempo inspiratório, ciclagem é o início do tempo expiratório. As válvulas inspiratórias abrem aqui no disparo, as válvulas expiratórias abrem na ciclagem e fecham de acordo com o contrário. Na fase de ciclagem, a gente começa o tempo expiratório e ocorre uma despressurização do sistema. Então, nesse gráfico aqui que a gente viu, né, um gráfico de pressão, ocorre aqui o disparo nesse ponto, uma fase de pressurização, que é rápida nesse caso, limitada a uma pressão que a gente vai ver, dura um certo tempo, que é o nosso tempo inspiratório, ocorre a ciclagem aqui, que começa a despressurização e volta para a linha de base, que no caso aqui é a PIP. Tá? Então, o item importantíssimo que a gente também tem que entender, além da sensibilidade, do fluxo, pressão e a frequência respiratória, é os itens que vão gerar esse tempo inspiratório. No modo PCV, a gente vai assistir ou controlar a pressão, certo? Então, ou o meu ventilador vai assistir meu paciente caso ele vença a sensibilidade, ou ele vai controlar a ventilação do meu paciente caso ele não vença essa sensibilidade, de acordo com o controle primordial da pressão. E além da pressão, que vai ser limitada, eu vou colocar de fato o meu tempo inspiratório, eu vou setar meu tempo inspiratório, eu vou chegar lá no ventilador e vou dizer, eu quero que seja 1 segundo de tempo inspiratório. Então ele vai durar aqui, essa fase de pressurização por 1 segundo e depois começa a ciclagem. Essa parte expiratória aqui até o início de um novo disparo, vai ser a fase expiratória, vai depender principalmente da frequência respiratória ou até o meu paciente vencer essa sensibilidade novamente. Já no modo assistido controlado a volume, né, o ventilação controlada a volume, o que vai determinar o meu tempo inspiratório não vai ser necessariamente um tempo expiratório específico, vai ser o meu volume predito, né, eu controlo o volume, então eu vou lá e digo, ó, eu quero que faça 400 ml. E eu vou dizer um fluxo que esse volume vai entrar. Então eu vou ditar uma velocidade para que esse fluxo entre. Tá? Então, por exemplo, eu quero entre 400 ml a 40 litros por minuto. Ele vai fazer isso em um determinado período de tempo. Agora eu quero esses mesmos 400 com 80 litros por minuto. Ele vai conseguir fazer isso em metade do tempo. Se eu colocar 20 litros por minuto, ele vai prolongar aí pelo dobro do tempo. Tá? Então, o meu tempo inspiratório, ele é indiretamente calculado no modo VCV. Em alguns ventiladores, ele até faz o contrário, ele coloca a possibilidade de você mexer no tempo inspiratório e aí mexe automaticamente no fluxo. E no modo PSV, eu também tenho como controlar esse meu tempo inspiratório. Né? Esse tempo inspiratório aqui, ó, aqui é um gráfico de fluxo, certo? O meu fluxo é positivo aqui, ele está inspirando, vai até determinado ponto aqui em cima, e depois ele vai caindo até que vira negativo. Nesse momento aqui, nesse pontinho aqui, o meu fluxo passou a ser negativo, começou a minha fase de ciclagem, né, o meu tempo expiratório. Então, notem que nesse ponto aqui é o máximo do fluxo, e quando ele vai decaindo, tem um determinado nível aqui, que aqui está bem beirando aqui o zero, né, o limite, vamos dizer que aqui seja em torno de 5%, ele vai virar negativo. Então, esse paciente aqui, ele finalizou a parte inspiratória quando atingiu 5% do pico máximo de fluxo. Então, no modo PSV, a gente determina quanto tempo inspiratório vai ser de acordo com a porcentagem
do pico máximo que o fluxo atingiu. Então, se for, por exemplo, 50%, nesse corte aqui mais ou menos da metade, ele vai deixar de ser inspiratório e vai passar a ser negativo a fase expiratória, certo? Então, é assim que a gente determina. Então, quais são os pontos que a gente tem importante para entender muito mais tranquilamente, vamos dizer assim, as assincronias a seguir? Eu tenho que entender bem quando é que se inicia um disparo, vencendo a sensibilidade que pode ser a fluxo ou a pressão, positiva ou negativa, ou de acordo com que meu paciente não vai vencer direito, o ventilador vai entrar de acordo com a frequência respiratória. Eu tenho que entender que no modo controlado a pressão, eu vou determinar de fato meu tempo expiratório, no volume eu vou controlar de fato o meu volume e o meu fluxo, que indiretamente vai ser contado o tempo expiratório, e no PSV eu vou controlar tanto a minha pressão de suporte, que pode influenciar bem, certo? Aquela que vai gerar um determinado volume também, como eu posso determinar pelo fluxo máximo aqui do valor da porcentagem do meu fluxo máximo, certo? Além desses itens, né, a gente completa 6 itens para setar quando a gente coloca a PIP e a FO2 aí de acordo com o quadro clínico do nosso paciente. Então, só de forma geral, um gráfico aqui de pressão, o gráfico de pressão no modo controlado a pressão, certo? Assistido, controlada a pressão. Eu tenho aqui o gráfico de pressão sendo limitado, certo? Porque eu controlo a pressão, ele sobe até no máximo essa pressão aqui e desce. O meu fluxo ele é bem tranquilo, é bem livre, certo? Ele decai até quase todo. E o meu volume ele sobe e desce. Entra volume, sai volume. Você nota que aqui, ó, o tempo inspiratório é bem menor do que o tempo expiratório, que é mais prolongado, certo? A gente tende a fazer isso, uma vez que a minha fase inspiratória ela é ativa, né? A caixa torácica a gente contrai musculatura para ela expandir e entrar ar, e a minha fase expiratória ela é mais prolongada, uma vez que a fase expiratória ela é uma atitude passiva. A gente acumula energia potencial elástica dos alvéolos e o alvéolo distende, acumula e depois ele relaxa, tendendo a voltar à sua fase inicial. No gráfico de volume, a gente tem um pico pressórico não controlado. Então, a gente é como uma bola de assopro. A gente, quando assopra, a gente faz um esforço, né? Primeiro faz uma pressão alta e depois a bola de assopro ela acomoda, certo? Aqui está bem estreito, mas a ideia é que aqui ele acomode, certo? Fique numa fase de platô, que a gente vai chamar de acomodação alveolar. Tá? Então aqui a gente tem a pressão de pico, a gente tem a pressão platô e a gente tem aqui a PIP. Né? E o famoso também, que a gente calcula bastante, é a driving pressure, que é essa pressão de distensão do alvéolo que sai da PIP e distende, não contando até o pico, mas até a acomodação alveolar. Então, pressão de platô menos a PIP, a gente tem aqui o driving pressure. Lembrando que no modo volume eu controlo o volume e o fluxo, então aqui onde era quadrado, né, aquela onda quadrada na curva de pressão, no controlado a pressão, eu vou ter a onda quadrada aqui na curva de fluxo, né, porque aqui o fluxo ele é controlado. Então, aumenta rápido, né? Vai para o fluxo que eu defini. Aqui o fluxo não está aparecendo, mas deve estar aqui em torno de 60, mas que é entre 0 e 80, né? Então deve estar em torno de 60. Esse fluxo está limitado a 60, então ele sobe rápido até 60 e cai, certo? Ele vira negativo na hora que acaba a fase inspiratória, lembrando que essa fase inspiratória depende da velocidade com que esse volume vai entrar, então vai entrar 425 ml a 60 litros por minuto. Entrou, pronto, termina a fase inspiratória, começa a fase expiratória. Então, assim, é bem, talvez, fácil da gente entender que ninguém ventila desse jeito. Né? Imagine você respirando em um fluxo fixado aqui. Eu vou fazer uma coisa que é meio... enfim, engraçado, mas é mais ou menos assim que você respiraria. Certo? Então você consegue entender pelo barulho mesmo que o fluxo travado aqui em mais ou menos 60 é uma coisa extremamente assincrônica para o paciente, certo? Então o modo VCV a gente já consegue entender daqui, só de enxergar que o fluxo travado não é tão confortável para o paciente ficar. Quando a gente fala em PSV, a gente tem aí literalmente fluxo livre, ventilação livre. Então você vê que a curva de fluxo, a gente respira rápido, depois vai ficando mais lento, mas ainda é uma fase inspiratória, né? E depois ele cai, fica uma curva bem tranquila, toda harmônica. A ideia disso daqui é porque o paciente aqui ele já está no modo de suporte, é um modo que o paciente está ditando quase tudo na parte ventilatória. Então, esse modo aqui, a tendência é que ele seja o menos assincrônico possível. Porque o paciente acaba ditando quase tudo.
mas a gente ainda pode ter algumas assincronias, uma vez que a gente também vai fixar aqui a porcentagem de fluxo máxima, certo? E a nossa pressão de suporte, que é o que vai entrar de pressão, né, para dar esse suporte, para ele vencer o espaço morto, para vencer talvez até umas pressões que ele ainda precise, para esse paciente. E a gente ainda tem uns controles mais finos, que é, por exemplo, o rise time, que a gente vai ver mais para o final da aula. Então, para começar, de fato, a aula sobre a sincronia, a gente tinha que falar sobre isso. Né? A gente tem que entender bem o que é o disparo, quando começa esse disparo, a fase de pressurização e quando se inicia a ciclagem. Porque quando a gente vai falar em assincronias, a gente vai falar do paciente querer fazer uma coisa e o ventilador querer fazer outra coisa. Que coisas são essas? O paciente querer disparar em um determinado momento e o ventilador não. O paciente querer começar a ciclar em determinado momento e o ventilador não. Né? Ou então o ventilador querer ciclar ou disparar antes do paciente querer. Então existe essa diferença entre o tempo neural do paciente, o tempo que o paciente quer fazer a ventilação, e o tempo do ventilador fazer essa ventilação. Né? E aí, isso daqui é importantíssimo, certo? Eu falo por experiência própria. A vontade que a gente tem depois de aprender a sincronia, depois de estudar a sincronia, é sair olhando para os ventiladores, porque a gente vai ver só gráfico. Aí a gente sai procurando quais assincronias tem em cada ventilador. Mas a primeira coisa que vocês têm que ver é se o paciente tem algum sinal de assincronia ventilatória. Então, o paciente que vai estar agitado no leito, ele vai estar com contração muscular, ele vai estar com taquicardia, ele pode estar com sudorese, taquipneia, respiração abdominal esforçada, então vai estar tossindo, vai ser um paciente que vai estar incomodado com a respiração. Se for um paciente mais lúcido, ele pode estar apontando para o tubo, dizendo que não está respirando legal. Então, o primeiro sinal de assincronia, a gente não vai procurar no ventilador, a gente vai procurar no paciente. Mas uma vez detectado um sinal de assincronia, você tem que prontamente olhar para o ventilador, resolver o problema, porque toda assincronia, principalmente se ela for mais do que 20% na presença geral da respiração do paciente, ou seja, a cada 10 incursões, o paciente tem 2, 3, 4 assincronias nos ciclos respiratórios. Isso daí prejudica bastante, né, a evolução do paciente. Então a gente tem aí um aumento do tempo respiratório, um aumento do tempo de ventilação mecânica, um aumento da possibilidade de fazer pneumonia associada, um aumento da internação em UTI, um aumento da internação hospitalar e, consequentemente, aumento da mortalidade também. Então, ventilação mecânica é uma coisa que a gente tem que entender, dominar de fato e trabalhar bastante quando ela for presente. Então, a gente vai começar agora a ver imagens. Então, imagine que a gente pega um paciente aqui, ó, com esforço e tudo, e aparece essa imagem aqui. Nos ventiladores, varia um pouco, mas normalmente eles identificam algumas cores para que o ciclo seja do paciente ou do ventilador. Esse ventilador aqui, por exemplo, o que é vermelho é o paciente quis fazer. Ele venceu a sensibilidade aqui, venceu a sensibilidade aqui. No verde, foi o ventilador que entrou, ele não venceu. E até é bem fácil de entender. Olha a diferença daqui para cá, existe uma diferença grande. Pô, o paciente não entrou, o ventilador vai lá e entra. Daqui para cá é curta, ou seja, o paciente entrou. Né? Nesse momento aqui, o que eu quero que vocês notem é essa imagem aqui, ó, na curva de fluxo. Notem que daqui para cá tem um espacinho, daqui para cá tem um espacinho, entre essa e essa tem um espação. Né? Nesse momento aqui, ocorreu uma queda, uma tentativa. O gráfico ia voltar para o zero, né? A curva de fluxo ia voltar para o zero, mas houve uma tentativa de respiração aqui. O paciente tentou fazer com que o fluxo fosse contrário, né? A parte expiratória, mas ele não conseguiu. E por ele não ter conseguido, o ventilador foi lá e entrou. Quando a gente quer tentar gerar uma fase inspiratória, a gente vai chamar isso de tentativa de disparar o ventilador. Então, se eu não conseguir exercer aqui o meu disparo, eu vou chamar essa sincronia de disparo ineficaz. Tá? Então, esse daqui é a imagem que vocês vão ver que vai retratar um disparo ineficaz. Esse disparo ineficaz, já que ele não conseguiu, pode ser o quê? Pode ser que uma sensibilidade esteja muito alta para aquele paciente, pode ser que esse paciente esteja com fraqueza muscular, né? Ele pode estar ainda sedado e ficando meio obnubilado ali, sem conseguir, de fato, conseguir exercer um disparo efetivo.
E aí pode gerar essa imagem aqui no gráfico de fluxo, né? Aqui também tem outro disparo ineficaz. Então, note que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 8 já aparece 2 vezes. Então, isso daqui com certeza está mais do que 20%. Eu tenho que intervir nessa sincronia para evitar que o paciente lese musculatura, faça outro tipo de coisa. Além disso daqui, a gente vai para a segunda parte do que eu acabei de falar. Além de disparo, a gente tem que se preocupar muito com o tempo inspiratório. Então, para a aula ficar didática, eu dividi a aula em 3 partes. A gente vai ver primeiro as assincronias de tempo inspiratório prolongado, depois a gente vai ver as assincronias de tempo inspiratório curto e depois meio que umas miscelâneas. Então, essa sincronia aqui, também como as próximas, vão ser problemas de tempo inspiratório prolongado, ou seja, imaginem que aqui o ventilador tem um tempo inspiratório muito prolongado, que vai atrasar, inclusive, a ciclagem do ventilador, que vai atrasar o próximo disparo. Então, o paciente aqui, ele já queria disparar, mas o próximo disparo do ventilador, ele está atrasado, ele chegou depois. Então, nesse momento aqui, o ventilador está fazendo o que ainda? Está fazendo uma expiração, está tudo atrasado. Então, o tempo inspiratório atrasado, ele atrasa tudo consequentemente. Lembre que a gente não determina nada sobre o tempo de ciclagem, o tempo de expiratório, é tudo consequência do tempo inspiratório. Então, o que a gente vai se preocupar é em diminuir o tempo inspiratório. Então, quando a gente fala aqui em disparo ineficaz, a gente tem esses dados aqui, certo? O meu tempo inspiratório de 0,7, eu vou e posso ou reduzir o meu tempo inspiratório, né, deixar ele menor ainda, menor do que 0,7 para poder evitar com que ele tenha tempo inspiratório prolongado, mas aqui a gente tem uma preocupação, 0,7 já está muito curto. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso mexer na frequência respiratória e encurtar o meu tempo expiratório. Fazendo isso daqui, eu evito um tempo inspiratório prolongado relativo. Então, o que é que a gente fez aqui no nosso paciente? A gente tirou aqui uma frequência de 28 e deixou uma frequência de 15. Note que o meu paciente deixou o meu ventilador, ele deixou de intervir na ventilação do meu paciente. Agora só tem curva do paciente. E ele respira quando? Quando ele quer, certo? Não tem mais aquela fase expiratória atrapalhando a inspiração do meu paciente. O ventilador ele não está na fase expiratória com a válvula inspiratória fechada. Ele tende aqui a fazer a inspiração de acordo com o que o paciente quer, porque ele tem a liberdade de vencer a sensibilidade quando ele quiser. Então, notem que saiu, acabou aquela imagem de disparo ineficaz, certo? Então, a gente manteve o tempo expiratório de 0,7, mas baixou a frequência respiratória. Então, meu tempo expiratório ficou mais tranquilo para esse paciente poder respirar de forma menos assincrônica. Ou, aqui como é disparo ineficaz, se a gente fosse o caso, a gente corrigiria a sensibilidade, reduziria, vamos dizer que a sensibilidade tivesse menos 5, aí o cara tinha que fazer muito esforço para atingir uma pressão negativa de menos 5, eu podia chegar lá e corrigir, botar menos 2, então eu posso reduzir a sedação do meu paciente, deixar ele mais acordado, mais forte, mais desperto. Então, disparo ineficaz. Outra sincronia que também é causada por tempo inspiratório prolongado é a ciclagem tardia, como eu acabei de dizer, já que vai atrasar tudo, a ciclagem, que é o início da fase expiratória, ela vai começar depois. Então, se ela vai começar depois, ela veio tardia, ou seja, meu paciente quis expirar agora, mas o ventilador só quer daqui a 0,2 segundos, então ela vem tardiamente. Quando ela vem tardiamente e meu paciente quer colocar o ar para fora, ele quer expirar já agora, ele gera uma contração abdominal, ele começa a querer assoprar, ele começa a querer colocar o ar para fora, uma vez que ainda está entrando. Então, essa contração, essa força que o paciente exerce a mais, que é contra o fluxo do ventilador, ele gera um pico pressórico aqui no sistema, que a gente vai chamar de overshoot em fase inicial. Se esse pico fosse aqui na frente, a gente chamaria de overshoot inicial. Então, o pico vindo aqui no final é o overshoot final. Certo? Esse overshoot final, ele caracteriza a ciclagem tardia. É um paciente que quer começar a expirar, mas o ventilador não deixa. O ventilador quer expirar um pouco mais na frente. Então, como é que eu corrijo isso? Eu reduzo também o meu tempo inspiratório. Então, vamos pegar aqui, aquela outra imagem, ela estava em PCV, se eu não me engano, controlar a pressão, aqui está em PSV. Nota que eu só tenho aqui minha PS, minha PIP e minha FO2. Então, como é que eu corrijo o tempo inspiratório no modo PSV? Ou eu abaixo a minha pressão de suporte, porque eu vou colocar menos volume para dentro do circuito,
se eu vou colocar menos volume, eu vou fazer isso em menos tempo, então eu vou encurtar meu tempo inspiratório, ou eu vou, aqui às vezes confunde um pouco a galera, certo? Tem que prestar atenção, eu vou aumentar a minha porcentagem do fluxo máximo, certo? Porque imagine que eu tenho aqui, ó, vamos dizer que aqui foi o pico do fluxo, né? Essa daqui foi a ponta, e a minha porcentagem foi essa aqui, vamos dizer que esteja em 50%, certo? Se eu reduzo para 5%, ele só vai expirar quando bater aqui embaixo. Então, ele vai prolongar mais ainda o meu tempo expiratório. Se eu aumento o meu fluxo máximo da ciclagem, eu vou colocar aqui em cima. Então, quando ele baixar um pouquinho, ele já começa a fase expiratória. Então, vamos dizer que eu saio de 50 e coloco aqui em 80, certo? Valores arbitrais, para vocês entenderem. Então, botei em 80, na hora que ele começar a cair, ele já vira expiratório. Então, eu consigo aqui encurtar o meu tempo expiratório desse jeito. Então, no PSV, para eu encurtar o meu tempo expiratório, eu vou ou aumentar o meu fluxo máximo do pico, né, do fluxo, ou eu vou reduzir a minha pressão de suporte. Se eu quiser fazer o contrário, eu faço o contrário. Tá? Nesse caso aqui, nesse ventilador, né, a gente não tem, o nome não é porcentagem de fluxo máximo, né, a gente chama de trigger, que é disparo, e expiratório. Então, o trigger expiratório aqui estava quando batesse 20. No paciente aí, em condições mais habituais, é 20, 25%, mais ou menos, 30% talvez, essas condições menos assincrônicas. Mas, nesse paciente aqui, a gente queria aumentar isso daqui para reduzir o tempo expiratório. Então, a gente deixou de 20, a gente deixou em 45. Quando a gente fez isso daqui, acabou a sincronia, certo? Acabou aqui a imagem de curva, né, de pico pressórico causado pela respiração abdominal do paciente. Aí a gente também modificou aqui, ó, PS a gente baixou de 12, estava em 12, certo? A gente foi e reduziu para 8, certo? Fazendo isso daí, a gente colocou menos volume para o paciente e reduziu ainda mais o tempo expiratório. Terceira assincronia que é causada por tempo inspiratório prolongado, certo? Essa daí é muito... Oi? Essa daí é muito comum nos pacientes com DPOC, nos pacientes com frequência respiratória muito elevada, certo? Então, a gente viu bastante essa sincronia nos pacientes com COVID. Na verdade, no tratamento de SARA, é meio que essa sincronia que é o limitante ali, quando a gente pensa em tratar com volume protetor, a gente vai chamar essa sincronia de autoPIP. Essa sincronia é o quê? É quando aqui, ó, o fluxo, a curva de fluxo, ela sobe, né? Aquele limitante aqui, uma vez que ele está em VCV, vem a fluxo quadrado, certo? Existe um fluxo decrescente, mas essa daqui está em fluxo quadrado. Ela desce, vira expiratório, e ela, ó, a tendência aqui era para ela voltar até a linha de base, até o zero. Só que notem que antes de voltar para o zero, já começa outra inspiração. Tá? Então aqui, a gente tem um tempo, ó, aqui, que pesado assim. O tempo inspiratório desse paciente já estava de 0,55. Quando a gente coloca aqui 0,55 com uma frequência de 35, vamos botar 30 para arredondar aqui para ficar fácil, 60 dividido por 30 daria 2 segundos, cada ciclo respiratório. Então eu tenho 0,55 de tempo inspiratório e eu teria aí em torno de 1,45 de tempo expiratório. Tá? Então, e eu estou dizendo que essa assincronia é causada por tempo inspiratório prolongado. Então, onde é que eu vou baixar mais isso aqui? Eu vou baixar para 0,3, o cara não vai dar nem tempo de inspirar nada. Não tem tempo para isso. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que me preocupar com a frequência, certo? Eu tenho que fazer aquele aumento relativo. Inclusive, reduzindo essa frequência, eu posso dar uma liberdade até para poder aumentar um pouco isso daqui, certo? Então, essa sincronia aqui, ela foi extremamente presente nos casos de COVID, porque um dos tratamentos para SARA, que era o que a gente tratava de fato no COVID, era justamente fazer uma frequência respiratória muito elevada, uma vez que a gente reduzia muito o volume. Então a gente tentava compensar aqui para o PCO2 não aumentar tanto, aumentando a frequência para compensar o volume minuto. Só que o nosso limitante era justamente a autoPIP. Teve presença de autoPIP, a gente colocava um pouco a menos a frequência, e mesmo se presente um PCO2 aumentado, né, uma hipercapnia, a gente dizia, pô, isso daqui é uma hipercapnia permissiva. Eu vou permitir que esse PCO2 esteja um pouco mais elevado em prol de uma ventilação protetora. Lembrar, claro, que uma hipercapnia permissiva não é deixar o paciente com 70 de PO2 e pH de 6,9. Como a gente brincava lá, se fizer isso, aqui já é um paciente em ventilação protetora, mas que morreu de acidose respiratória. Então, não podia fazer isso. A gente tinha que reduzir.
saindo um pouco do ambiente de SARA, né, que foi extremamente comum no COVID, mas que não é relativamente tão comum se a gente parar para pensar antes do COVID, não tinha tanto, a gente tem os pacientes com DPOC. Lembrar que os pacientes com DPOC, eles têm o enfisema, eles têm aquela lesão de alvéolo, então eles perdem o poder de elasticidade do alvéolo e o poder de distensibilidade de voltar para o tamanho habitual. Eles perdem a energia potencial elástica que eles ganham na hora de insuflar. Então o alvéolo insufla e ele fica muito lento para poder voltar ao seu estado inicial. Ele não tem a força elástica para voltar rápido para o seu estado inicial. E a gente sabe que a parte expiratória ela é passiva, né? Então ela depende literalmente do alvéolo voltar sozinho pelas fibras elásticas dele. Então o DPOC ele demora muito para fazer isso. Então se eu tenho um paciente com DPOC, eu preciso de um tempo expiratório extremamente prolongado. Então, por isso que a gente fala aqui no DPOC, a gente tem que ventilar a relação INZES 1:4, 1:6, uma relação muito favorável para o tempo expiratório. Porque se eu coloco 1:2, 1:1, 1:3 às vezes, a gente não dá tempo do paciente expirar. Então, o paciente começa a apresentar autopip toda hora. Talvez seja a única não, né? Nunca é única na medicina, mas é uma das situações mais pertinentes em que a gente vai pensar assim, pô, eu vou reduzir a frequência respiratória para esse paciente melhorar da hipercapnia. Olha que meio contraditório, uma vez que a gente pensa sempre assim, vou aumentar a frequência respiratória, vou aumentar talvez até o volume, aumentar o meu volume minuto para poder lavar esse CO2. Nesse momento aqui, a gente tem que dar um passo para trás, reduzir a frequência respiratória para que ele possa lavar esse ar acumulado no alvéolo. E o CO2, ele depende muito dessa lavagem. Então, na autopip, a gente tem isso. O que a gente faz aqui? A gente reduz a frequência respiratória, deixa... Lembrem que tempo expiratório não é controlado diretamente, ele depende muito do tempo inspiratório e da frequência, o que sobra ali do ciclo respiratório completo. Então, se a gente espaça mais, a gente sobra mais tempo para expirar. E aí o cara fica mais tranquilo, mesmo que fosse um paciente de DPOC, enfim, ele ficaria mais tranquilo para poder expirar todo o ar que foi introduzido ali no alvéolo. Então, a gente funciona desse jeito. No modo PSV, a gente vai fazer a mesma coisa, ou aumenta a porcentagem máxima do fluxo, ou reduz o PS. Aqui é bem fácil, é só mexer na frequência. Próxima assincronia, a gente já muda o nosso módulo, A gente falou em tempos inspiratórios prolongados, que aí a gente vai ter o disparo ineficaz, vai ter a ciclagem tardia e vai ter o autopip. Por vezes, em paciente DPOC, a gente encontra talvez até os 3 juntos, certo? Então, não é incomum. E agora a gente vai entrar no módulo de tempo inspiratório curto. O tempo inspiratório curto, se a gente falou em ciclagem tardia, que é o contrário, é uma ciclagem prematura, ciclagem precoce. É uma ciclagem que ocorre antes do tempo que o paciente quer. Então, imagine assim, eu quero inspirar, e agora eu quero expirar, certo? O que acontece no ventilador? O paciente quer inspirar e o paciente... Pronto, aí o ventilador já quer expirar. Foi muito rápido, muito precoce. Antes do paciente querer expirar, o ventilador já veio aqui e queria jogar uma ciclagem muito prematura. Então, o que acontece aqui? Imagine aqui, a curva de fluxo, o paciente inspirando, aí o ventilador vai lá e começou uma ciclagem. Ele começou uma expiração, mas o paciente queria o quê? Ele queria inspirar, ele até tenta aqui, Então, olha a diferença. Aqui o paciente tentou inspirar logo no início, da fase expiratória. Foi ele ainda queria inspirar, na verdade. Só que ele não consegue nem vencer o ventilador e nem consegue fazer uma boa expiração, porque ele ainda queria inspirar, certo? Aí, passou o tempo dele querer expirar, ele quer, daqui para frente ele queria expirar mesmo. Aí ele volta à fase expiratória mais, vamos dizer assim, sincrônica. Mas aqui gerou esse distúrbio aí entre o que o paciente queria e o ventilador queria. Inspirou, o ventilador já queria expirar, o paciente, não, eu quero expirar ainda, mas não, você queria expirar. Pronto, o ventilador quer mandar agora no paciente, certo? Notem que isso daqui é uma tentativa do paciente inspirar, de continuar inspirando. Isso vai ser importante para a próxima sincronia. Ele aqui não consegue, o ventilador, fica quieto aí, você quer expirar agora, uma ciclagem é para ser agora, não é para ser daqui a pouco, certo? Aí o ventilador comanda isso daqui. Então, olha, está gerando a sincronia aqui, certo? Notem que aqui, se você parar para ver bem, até gera uma curvinha de pressão, que dá uma briga, que tem entre o ventilador e o paciente, certo?
Então, não é legal. O que a gente tem aqui? A gente tem um problema de tempo inspiratório muito curto para o paciente. A gente tem que prolongar esse tempo inspiratório. O paciente quer inspirar por mais tempo. Ele quer expirar lá na frente, certo? E qual é o padrão? Qual é o paciente que quer isso daqui? Ou se, de fato, o paciente tiver um tempo inspiratório muito curto, por exemplo, aqui um 0,7, tá curto isso daqui, vamos prolongar. Ou se, por exemplo, menos tiver 1 segundo aqui, vamos dizer bem, né, extrapolando talvez números, vamos dizer assim, que é um valor até ok, mas se o paciente tem um padrão restritivo, com dificuldade do ar passar para dentro do alvéolo, um padrão de fibrose pulmonar, no modo PSV principalmente, isso daqui a gente tem que espaçar bem, a gente tem que deixar ele inspirar por mais tempo. O brônquio dele é muito travado ali para o ar entrar, então ele tem que deixar o alvéolo, ele é muito travado, uma complacência ruim, então ele tem que inspirar por mais tempo para poder, de fato, inspirar o que ele quer, certo? Via de regra, a gente tem aqui um tempo inspiratório curto. O que a gente faz? A gente aumenta o tempo inspiratório. Né? Nesse caso aqui estava a frequência de 15, tempo inspiratório de 0,7, a gente manteve a frequência de 15, aumentou para 0,9 e a gente viu que deu certo. Quanto é então o ideal? É 1 segundo, é 0,9, é 1,2, é 0,5? Quanto é o ideal? Depende de paciente para paciente. Né? A sincronia é uma coisa muito gostosa, porque de fato, você fica ali testando o que o paciente quer, porque o que a gente vai fazer sempre é acoplar o ventilador ao paciente, né? E cada paciente tem uma vontade própria, vamos dizer assim. Então, esse paciente aqui ficou bom com 0,9. Talvez o próximo fique bom só com 1,2 segundos. Né? O próximo vai ficar bom com 1 segundo. Né? Então, cada paciente você vai testando ali o que é melhor para ele. Você literalmente adapta o ventilador ao paciente, é o que ele quer, é o tempo neural do paciente. Então, você vai testando, na hora que bate o tempo expiratório do paciente certinho, fica o gráfico lindo. Então, é uma coisa bem gostosa, porque você resolve na hora ali, você já vê o resultado. O paciente para de brigar com o ventilador. Aqui, como é um modo, né, controlado a volume, tem aqui os volumes, o negócio todo, na verdade aqui é o PRVC, né, ele é limitado a volume, ele tem um mínimo de volume e ele é limitado à pressão. Então, ele controla, de fato, a pressão do paciente. É um modo pressórico, na verdade. Só que ele garante um mínimo de volume, certo? Então, no mínimo aqui entraria 400. Se o paciente está fazendo 438, ele só vai aqui limitar a pressão. É um modo mais avançado, vamos dizer assim. Então, parece o PCV, né? Que a gente controla aqui o tempo expiratório diretamente. Mas se fosse no modo VCV, o que é que eu faria? Ou eu reduziria o fluxo, né? Para retardar um pouco mais esse volume entrando, ou se, sei lá, fosse o caso, um pouco mais difícil de fazer isso, né, de ter essa liberdade, você pode até aumentar o volume para retardar também o tempo expiratório, deixar com que o tempo expiratório fique mais prolongado. Em PSV, a gente faz o contrário, né? A gente viu que era aumentar a porcentagem máxima de fluxo lá no tempo expiratório prolongado. Aqui a gente vai jogar lá para baixo. Né? Se eu jogo, vamos dizer que aqui é o PSV, né? O meu pico é aqui. Então, se eu jogo minha porcentagem do pico do fluxo aqui para baixo, ele demora muito para chegar aqui embaixo para começar, então, a fase expiratória. Então, quanto mais longe eu botar, 10%, 5%, ele vai demorar mais no tempo inspiratório. Então, eu posso aumentar também o PSV, né, a pressão de suporte, o PS, para entrar mais volume e demorar mais. Ainda falando em tempo inspiratório curto, eu tenho aqui esse outro gráfico. Esse outro gráfico aqui, ele é extremamente interessante, porque é muito parecido, talvez, com o anterior. Né? Você nota que aqui tem uma curva, certo? Que se assemelha à outra. Na verdade, isso daqui é uma ciclagem precoce, né? Uma ciclagem que aconteceu antes do que era para acontecer, o paciente queria continuar expirando, mas o que a gente vai chamar a atenção é isso daqui, certo? Duas curvas de fluxo positivas, vamos dizer assim, duas curvas de pressão positiva, tem imagens melhores, certo? Você vê bem bonitinho uma pressão caindo e outra subindo, certo? Essa daqui tá ok, mas é um duplo disparo isso aqui. São dois disparos acontecendo aqui, e aqui na curva de volume também tem. Então, o duplo disparo, a gente vai ver que ele e o disparo reverso, o duplo disparo ele é muito rico em imagem, porque a gente consegue ver duas curvas de pressão, duas curvas de fluxo, e a gente consegue ver aqui o que a gente vai chamar de empilhamento de ar. Né? O que é empilhamento de ar? O paciente era para fazer esse volume aqui, era para fazer 375, 375, 375. Nota que quando teve o duplo disparo aqui e aqui, olha o que aconteceu com o volume, aumentou muito, certo? Foi quase 500 de volume. Então, esse empilhamento de ar ele é extremamente nocivo para o paciente.
Imagina um paciente com SARA, que a gente quer limitar ali o volume que entra nesse paciente, e ele começa a apresentar duplos disparos. Ele começa a apresentar empilhamento de ar. O paciente que era para fazer 350, ele está fazendo 500. Aí não tem como deixar o paciente seguro, né, com essa ventilação protetora. Então, a gente tem que rapidamente corrigir esse problema. O duplo disparo não é problema de tempo inspiratório curto, então a gente vai fazer o quê? Um volume baixo, né, ou então cuidar com o espelhamento de ar, a gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar esse tempo inspiratório. Então, aumentando o tempo inspiratório, prolongando ele, né, como aqui é o modo PCV, aqui, esses botões, se eu não me engano, eles são setáveis, eles podem alterar. Nesse caso aqui não tinha diretamente o botão de tempo expiratório, mas aqui a gente pode ver que a relação em Zs, a frequência, eu calculei tudo aqui certinho, né? A relação aqui entre frequência e tempo em Zs dava tempo expiratório 0,75, alterando para esses valores a gente tinha um tempo expiratório 0,98, né? Nem 1 segundo, olha que doideira. E aí o paciente ficou legal, ele deixou de apresentar tanto os duplos disparos, né, quanto deixou de apresentar aquelas ciclagens precoces. E lembrando que, como aqueles outros 3 primeiros, os 2 aqui eles podem vir juntos também. Como eu acabei de falar, né, aqui, ó, ciclagem prematura, aqui outro gráfico, ó, duplo disparo, ó, uma curva de pressão, outra curva de pressão, uma curva de fluxo, outra curva de fluxo. Essa aqui, ó, conseguiu vencer, né? Notem a diferença daquela primeira aqui, ó. Isso daqui é uma ciclagem precoce. O paciente tentou inspirar, mas não conseguiu. Essa aqui ele consegue vencer, ó, que bonito. Conseguiu vencer, pô, virou positivo. Se virou positivo, gerou uma pressurização nova. Então, essa daqui é só uma ciclagem precoce que não conseguiu vencer a fase de expiração do ventilador. Essa daqui ela consegue vencer, então gera um novo disparo, né? Virou positivo. Então, como veio um disparo seguido do outro e gerou empilhamento de ar, isso daqui a gente chama de duplo disparo. Alguns ventiladores, eles mostram esse padrão aqui, ó. Eles não mostram, por exemplo, aqui é um volume, desce, volume, desce. Esse daqui, ó, volume, aquele como se tivesse quebrado e iniciado outro. Né? Mas, na verdade, era para ser isso mais essa bolinha aqui. Então, era para ter um empilhamento aqui. Aqui eles entendem como se, pô, quebrou, isso daqui é outro, mas aqui não saiu todo. Aí o ventilador fica um pouco confuso e joga essa imagem aqui. Ele não empilha, mas ele mostra que tiveram dois acúmulos de volume aqui, tá? Então, resolver isso daqui, certo? Lembrando, né, no modo PSV a gente faz o contrário, ou aumenta a pressão de suporte para prolongar o tempo inspiratório do paciente, ou eu reduzo aqui a minha porcentagem máxima de fluxo para que esse tempo inspiratório ele demore para começar a fase expiratória. E aí vem uma pegadinha massa, né? O que é isso daqui? Pô, você acabou de falar, é um duplo disparo aqui, ó, bonitão, uma pressão aqui, baixa, já começa outra aqui, um fluxo positivo aqui, já começou outro. Ó, volume aqui, bonitão, volume aqui, bonitão, aqui, ó, empilhou, né? Quebrou aqui, ó. Isso daqui é duplo disparo, pô. Esse daqui, vocês têm que entender que o mesmo gráfico, né? Mesma condição, vamos dizer, para duplo disparo, existe o disparo reverso. Aí agora, como é que faz para diferenciar o que é um, o que é outro? O duplo disparo, o paciente quer inspirar por mais tempo. Esse daqui, ele parece não ser tão bem explicado, mas o problema dele é que o disparo do ventilador, esse disparo aqui primeiro, ele estira as fibras dos alvéolos e gera uma contração alveolar, gera um reflexo alveolar que faz com que, como se o paciente, por diferença de pressão rápida ali nos alvéolos, o ventilador entendesse que ele quer inspirar de novo. Então, na verdade, o paciente não quer nada, ele só quer ficar de boa aqui. Só que aí a própria fase de pressurização, às vezes de um fluxo mais rápido, faz com que o alvéolo reaja, se contraia, tenha um reflexo, e aí faz com que o ventilador entenda que teve essa diferença de pressão, e aí o ventilador, pô, o paciente respirou. Aí ele dispara de novo. Então, aqui é como se fosse um duplo disparo não causado pelo paciente. Ele é causado, na verdade, por um reflexo alveolar que o próprio ventilador causou. Oi, como é que então, se é a mesma coisa, como é que eu faço para entender isso? Primeiro que o paciente vai estar acoplado, ele não vai mexer, ele não vai ficar entrando, ele não vai apresentar outros problemas. E segundo, que muitas das vezes você sedando mais esse paciente vai piorando mais ainda. Então você, estou sedando aqui esse paciente, estou aumentando o dormonide, estou aumentando o fentanil, estou aumentando os meus efeitos colaterais da sedoanalgesia do paciente para fazer depressão respiratória, esse cara continua, está aumentando aqui a incidência desse duplo disparo. O que é isso? Será que é um disparo reverso? Como é que eu faço para ver? Eu faço uma pausa expiratória.
que é uma pausa expiratória? Às vezes é mais fácil de achar, como esse ventilador aqui, né? Pausa inspiratória, pausa expiratória. A pausa expiratória, ele vai travar, vai fechar as válvulas inspiratórias. Só vai deixar aberta a válvula expiratória. Então, o que vai acontecer? Vamos parar para imaginar. Pô, se for um duplo disparo, é meu paciente que queria inspirar. Então, se eu fizer uma pausa na expiração, vai ter uma hora que meu paciente vai querer inspirar. Então, eu vou ver alguma alteração gráfica. Essa curva de pressão aqui, ó, ela vai tender a ficar negativa. Ela faz bum, vai ficar bem negativona. Por que ela vai ficar negativa? Porque o paciente vai tentar inspirar, a válvula inspiratória vai estar fechada, então ele literalmente só vai abrir a caixa torácica e a pressão intratorácica vai cair. A pressão no sistema vai cair, então vai ficar muito negativona. Pô, se o paciente entrou, então era duplo disparo. O paciente quis entrar. Ele estava participando, era ele que queria ventilar. Se a minha curva, a linha aqui de pressão continuar zerada não, na PIP, PIP, voltar a respirar normal, pô, o paciente não fez nada, tava sedadão mesmo, tava chumbado. Eu já tô deixando ele em RAS menos 15 aqui, e eu tava fazendo era só iatrogenia mesmo, né? Porque isso daqui não é um duplo disparo, é um disparo reverso. O meu problema não era o paciente querendo, era a fibra que estava sendo estirada e dando esse reflexo. Tá? Então, o que eu vou fazer nesse paciente? Eu tenho que reduzir a sedação. Se eu reduzir a sedação, ele vai começar a entrar, ele vai começar talvez a participar, o estiramento da fibra não vai ser tão elevado, vai ser um pouco, a gente vai conseguir manusear melhor esse paciente no ventilador, e ele vai parar com esses disparos reversos. Eu preciso reduzir os estímulos, que no caso é reduzir talvez o volume, reduzir o fluxo, reduzir a velocidade com que se entra, mas se não tem jeito, esse paciente aqui está muito grave, pegou Covid essa semana, está evoluindo péssimo, aqui ele tem que ficar em ventilação protetora, e é isso daí que tem para fazer. Eu tenho que deixar meu volume aqui em 290, fazer essa frequência aqui, ele tem que se virar, ele tem que permanecer desse jeito. Pô, então bloqueia ele, certo? Uma vez bloqueado o paciente, aí a gente garante que ele, mesmo tendo reflexo e tudo, ele vai estar bloqueado, ele não vai fazer nenhuma contração reflexa, vamos dizer assim. Então, notem que desde o início da aula, eu estou falando em adaptar o ventilador ao paciente, em consertar as assincronias. Hora nenhuma eu falei em aumentar a sedação nem nada. Nesse daqui tem duas coisas interessantes. O problema é a sedanalgesia, então uma das minhas condutas vai ser reduzir a sedanalgesia, e essa, pelo visto, é a única hora que eu vou realmente me beneficiar do uso de bloqueador, porque é quando o cara realmente ele precisa disso, mas ele está tendo esse reflexo. Então, aqui é que eu vou usar o bloqueador neuromuscular, tá? Em alguns pacientes, principalmente no COVID, alguns não, muitos pacientes, por que a gente usou tanto bloqueador? Foi por causa disso daqui? Não necessariamente, alguns sim, mas a maioria deles foi porque a gente fazia um volume muito baixo, um volume baixo, uma frequência muito alta, lembrando que eles ventilavam em VCV para garantir o volume ok para eles. Então a gente ventilava com fluxo constante, a gente viu que é um modo muito assincrônico para o paciente. O cara quer ar, ele quer mais volume, a gente está dando pouco, ele quer fazer uma frequência diferente, a gente está botando uma muito rápida, ele quer fazer um fluxo livre, a gente está travando o fluxo dele. Em prol disso, a gente usou muito bloqueador neuromuscular para garantir que ele fizesse essa ventilação mais protetora. Então, são casos bem específicos de bloqueador que a gente vai fazer. Fechando aqui o disparo reverso, que não necessariamente é um tempo expiratório curto, mas ele é muito parecido com o duplo disparo, já entrando talvez aqui no ramo das miscelâneas, a gente tem o disparo reverso e tem esse aqui, que parece uma taquicardia ventricular monomórfica, bufo, 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 bufo. O que é isso aqui? Aqui é quando o ventilador acha que o paciente está querendo entrar, mas na verdade o paciente, coitado, não fez nada, não tinha nada a ver. A gente chama isso de autodisparo. Não é nem o paciente que disparou, ou seja, não é ele que venceu a sensibilidade, mas também não foi o ventilador que entrou, porque eu botei uma frequência. Cadê a frequência que ele está fazendo? Não tem a frequência aqui, eu acho, não está calculada. Não foi uma frequência, sei lá, de 40 que ele está fazendo aqui, frequência. Eu sei, aqui está marcando 25, na verdade, eu deixei de 16, mas está marcando 25, mas eu acho que é muito mais, certo? Ele não está contando tudo. Então, não fui eu que botei essa frequência para ele, não é o paciente que está vencendo a sensibilidade tantas vezes. O que é isso aqui? Pô, isso daqui é um problema, ou com aquele, entre aspas, venceu a sensibilidade por um fluxo alto, ou venceu a sensibilidade por uma pressão que caiu. Mas quando é que isso acontece? Se você me disse que não é o paciente que está fazendo isso. Se eu, por exemplo, desconectar o paciente, o ventilador vai,
despressurizou o sistema. Então, vou mandar, ele reduziu a pressão, então ele venceu a sensibilidade, vou mandar ar para dentro. Pô, mas ele mandou ar para onde? Para a atmosfera. E o cara, o ventilador, por mais potente que ele seja, ele não consegue aumentar a pressão atmosférica a ponto de entender que pressurizou. Então, ele começa a mandar de novo. Pô, o paciente não melhorou, não. Vou mandar de novo, vou mandar de novo. Pô, o paciente quer muito ar, ele fica mandando, bufo, 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 certo? Então, isso daqui é típico do gráfico. Qualquer paciente que vocês pegarem, vamos aspirar esse paciente. Na hora que desconectar, se não der pause, vai aparecer esse gráfico, porque o ventilador fica tentando pressurizar o sistema. Quando é que acontece isso também? Quando aumenta o fluxo. Então, pô, o paciente não respirou, ele não contraiu nada, ele não fez o fluxo aumentar, mas ele deu um alto disparo lá, não foi o paciente, não. O ventilador se enganou. Quando é que eu tenho isso? Líquido no sistema. O líquido vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, tem uma hora que empurra a coluna de ar com força e o ventilador entende, opa, mudou muito aqui a velocidade do ar. Então, o paciente, ele respirou. Na verdade, foi o líquido que empurrou. Então, a gente tem sempre que evitar vazamento, evitar líquido no circuito. Às vezes, os pacientes são sensíveis demais. Você pega uma cirurgia cardíaca que abriu o tórax, o coração está ali mais próximo, mais sensível. O batimento cardíaco começa a gerar alteração da pressão. Às vezes acontece. Certo? Então, isso daqui, na verdade, é ajustes e correções gerais. Depende aí do que seja que esteja causando isso daqui. Esse é extremamente típico, né? Talvez todos vocês já conheçam isso daqui. O que é isso daqui? É um serrilhado aqui na curva de pressão, um serrilhado na curva de fluxo. Isso daqui é secreção em via aérea, né? Ele turbilhona o ar. Aqui é um padrão serrilhado, um fluxo reduzido, um volume acometido. Nesse caso aqui não está acometendo volume, mas pô, tenho que me preocupar bastante, porque caso isso daqui reduza muito o fluxo, não tenha fluxo positivo, o volume começa a ficar baixinho demais, pô, essa secreção aí estragou tudo, certo? Então, o gráfico de misericórdia aqui, que, meu irmão, faça alguma coisa, senão o paciente para em hipóxia, é o quê? É uma pressão extremamente alta, estourada aqui, puff, rapidão, vai lá para cima e volta rápido, porque ele não consegue pressurizar nada, não tem tempo para isso, porque não tem fluxo, não tem volume, então ele faz um pico pressórico extremamente alto, né? O ar tenta entrar, mas a secreção não deixa, o fluxo é praticamente zerado, não existe fluxo, porque o ar não entra, né? Tá secretão, tá com rolha lá, e não tem volume também para dentro. Então, pico aqui na pressão, acabou o fluxo, acabou o volume, troca o tubo desse paciente, tira o tubo, arranca o traqueóstomo, porque vai entrar em insuficiência respiratória e parada cardíaca por hipóxia. Então, aqui é o mais importante, certo? Cuidados com a via aérea, o tratamento dessa sincronia. Notem que existem tratamentos, né, como a secreção e o autodisparo, que não é no ventilador que você vai mexer. Você vai mexer no paciente, na secreção, né, no que está errado, para resolver. Tá? Olha eu aqui atrás, tá vendo? Isso é a prova de que a gente tirou foto de tudo. Certo? Isso daqui é um fluxo insuficiente, o nome já diz. Olha a pressão aqui, como ele demora para chegar lá em cima, certo? Você tem um fluxo aqui cravado nos 20, né? Um fluxo de 20 litros por minuto, e demora para ter uma pressurização na curva de pressão. Então, esse modo aqui que é VCV, eu vou controlar o volume, vou controlar o fluxo. Se eu deixar um fluxo muito baixo para o paciente, pô, ele vai demorar demais para fazer, vai ter um tempo, talvez até prolongado aqui de um tempo inspiratório prolongado, certo? Então eu começo a fazer o quê? Olha o que eu começo a fazer se eu tenho um tempo inspiratório prolongado, eu começo a ter disparos ineficazes. O cara tentou aqui e não conseguiu, tentou aqui e não conseguiu, tentou aqui e não conseguiu, certo? É aquela tentativa no final da ciclagem, né? No final da ciclagem não, no final da fase expiratória, diferente dos outros que é aqui logo no início, tá? Então o que é que eu faço aqui? Eu literalmente chego aqui e aumento, né, o fluxo. Ou então, por exemplo, eu saio do modo VCV e coloco em PCV, um PSV da vida, que ele vai deixar o fluxo livre. Tá? Nesse paciente aqui, o que é que a gente vê? Ele vê um paciente com fome de fluxo, aquele paciente que aparece assim, ó, tentando puxar o ar como se fosse um padrão de gasto, ele quer mais ar, ele quer pressurizar rápido, certo? Então, troca ruim, acidose, né, febre, tudo isso daqui pode gerar essa fome de fluxo. Por exemplo, o fluxo está ok, mas o paciente quer mais fluxo, quer mais ar, certo? Então, você tem que corrigir a causa, não é nem mexer no fluxo. Então, mexeu aqui, aumentou para 40 e aí acabou, certo? A fase de pressurização aconteceu mais rápido, né? A pressurização aqui ficou mais íngreme e aí o paciente resolveu o problema dele. Aqui é batimento cardíaco, provavelmente, certo? Você vê ó, que tem até uma curva de pressão bem discreta aqui, mas ó, aumenta um pouquinho, aqui não dá para ver, mas aqui aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, certo? Aqui é batimento cardíaco. Vocês verem que se esse batimento aqui chegar a influenciar, ele pode gerar um alto disparo.
Aqui nos modos pressóricos, né, a gente tem o rise time, que eu falei que ia comentar no finalzinho, é o tempo de rampa, que ele pode ser ou por porcentagem ou por tempo, literalmente, né, a determinação dele em alguns ventiladores. No rise time a gente vai determinar o tempo de rampa, ou seja, quanto tempo demora para pressurizar essa parte no modo controlar da pressão. No modo controlar volume, eu determino o fluxo, então é mais fácil. Agora, no modo pressão, como eu não determino o fluxo, eu determino esse rise time, ou seja, o tempo de pressurização. Se eu colocar um rise time muito curto, a tendência é que a minha pressurização seja esticada aqui demais e faça muita pressão logo no início. Então, até aquele overshoot inicial, ao contrário do overshoot final, que determina ali ciclagem tardia, certo? Então, eu tenho um rise time muito curto, né, uma porcentagem relativa muito pequena, eu posso chegar aqui e ter um overshoot inicial. Tá? Então, é muito difícil de achar, talvez até muito sensível, mas a gente conseguiu identificar num paciente só, um overshootzinho pequenininho, quase, assim, eu diria que nem muito significativo, mas um rise time curto, então eu alongo o rise time, né, que é uma das configurações mais avançadas, então não vai estar aqui na frente, e aí corrigindo esse rise time eu tiro esse overshootzinho, né, inicial. Não é tão comum não, certo? Até porque o rise time é uma medida mais refinada, uma coisa que não influencia tanto. Então, ou se eu tiver, por exemplo, no modo VCV, eu reduzo o fluxo, certo? Aí pode ser também, né? Aquele pico pressórico que acontece no modo VCV, no gráfico de VCV que a gente viu no início, ele vai reduzir também se você reduzir o fluxo. Reduzir o fluxo, pô, aquela balão da bexiga, o balão de ar, né, que a gente enche, ele não vai com o mesmo fluxo, então não faz aquele pico pressórico no início. E aí, para terminar, eu botei aqui um resuminho, certo? Esse scan aqui vai cair direto na tabelinha do artigo, né, que a gente usou de base. Eu separei aí em azul o tempo inspiratório prolongado, que é o disparo ineficaz e a ciclagem tardia. Em vermelho, o problema é o tempo inspiratório curto, que é o duplo disparo e a ciclagem prematura. Aqui seriam miscelâneas, mas o alto disparo também é de tempo expiratório prolongado, né? Ou mesmo, eu poderia dizer, tempo expiratório curto demais, né? O alto disparo não dá tempo de expirar. O disparo reverso, a mesma coisa, né? O mesmo gráfico do duplo disparo, só que aqui o problema é fibra, né? Reflexo do que o ar está fazendo com o alvéolo. É um reflexo do que o ar está fazendo com o alvéolo, então isso daqui o paciente não entra no meu tempo na pausa expiratória, o duplo disparo ele entra, porque era culpa do paciente querendo, culpa não, né? Era o paciente querendo inspirar por mais tempo. E aí, problemas de fluxo, né? Então, problemas de disparo, problemas de ciclagem, problemas de fluxo, insuficiente ou excessivo. Tá? Última coisa aqui que eu queria passar para vocês, como mantra, como mensagem para todo mundo levar, não é o paciente que se adapta ao ventilador, é o ventilador que se adapta ao paciente. Então, se tiver aluno aqui, o próprio residente, escrever na conduta aumento sedação para melhor adaptação, pô, isso daí é um tiro no pé, certo? Você não faz isso, tá? Salvo aqueles casos que a gente precisa de usar um bloqueador neuromuscular, salvo aqueles casos que o paciente está em VCV e precisa estar em VCV para controlar bem o volume, mas eu não vou, mesmo nesses casos, eu não vou aumentar a minha pseudoanalgesia. A gente vai pensar em usar um bloqueador neuromuscular, eu vou pensar em talvez aumentar a analgesia caso ele tenha sinais de dor, certo? Mas, assim, é muito específico. Então, escrever, aumentar a pseudoanalgesia para melhor adaptação, isso é tiro no pé, você está fazendo errado. Você tem que escrever ajustes ventilatórios para melhor adaptação ao paciente. Aí você brilha, certo? Aí você está super certo. Porque a ideia é adapte o ventilador ao paciente, não o contrário. Tá? É uma aula bem, assim, eu gosto dela, bem ok, mas se vocês tiverem dúvida, a gente pode ir revisando aí, tirando dúvidas. O pessoal, Luiz Flávio, André também está aqui, manjam muito. André me ajudou bastante também. Eu falei muito da fisioterapeuta, mas na época André colou em mim, foi logo no início ali que a gente começou a se falar. Então, com certeza, a gente consegue se ajudar bastante aí, caso vocês tenham alguma dúvida. André, Luiz, Vivi, valeu. Oi, Gustavo. Doutora André, Opa. doutor Luiz Flávio, não estão por aí? Vamos sim. Sim, Vivi. É com Fala, vocês, fala, meninos. Boa, coach. Essa aula é muito densa, cara. Boa. Muito, muito boa.
mas realmente é muito densa, tem muita informação para quem não vive ali o dia a dia da UTI, né? É uma aula que realmente merece uma participação agora nesse finalzinho, principalmente por parte dos ligantes aí, dos residentes, para tirar dúvidas, tá? Eu acho que isso aí é mais ou menos como aprender eletro, né? Você tem que assistir a aula e começar a fazer, né? Então, passou por um ventilador, dá uma olhada lá, vê como é que tá, né? Vai no Instagram do Gustavo aí, que ele colocou, vê que tipo de assincronia é, para começar a entender como resolver. Porque realmente é uma quantidade de informação muito grande para quem não está no dia a dia de UTI, né? E até UTI que não tem muito paciente ventilando em ventilação mecânica muito complexa, né? Que era uma coisa que era muito comum no COVID. Atualmente, por exemplo, numa UTI cardio, mesmo cirurgia, a gente não tem muito paciente crônico em ventilação mecânica, ou quando tem, raramente eles têm assincronias e tal. Então, esse é o tipo de problema de pacientes mais complexos do ponto de vista respiratório. Então, a aula é uma aula muito boa, traz muita informação valiosa, mas o pessoal tem que grudar aí no ventilador para tirar as dúvidas, né? E acabar com essa mania de colocar o paciente para dormir porque tem assincronia. Parabéns, viu, Gustavo? Abre aí pro pessoal. Pessoal, fazem as perguntas aí, coloca na mensagem. Às vezes o pessoal fica meio encabulado de perguntar, mas manda uma mensagem aí que a gente vai traduzindo aqui. Conversa, vamos ver. Pessoal, A cabeça dúvidas? tá saindo fumaça. Essa aula. Na verdade, é como tem aqui, a cabeça tá saindo fumaça, deu bug no final. Botar em prática. É porque, realmente, é como o Luiz falou, é bem parecido com o SG. Você pega essa aula aqui, você tem que agora ver ventilador. Pô, viu o paciente tá ali assincrônico, tá estranho, você cola ali no ventilador e vê o que é que tá de errado, né? Você não pode achar que entender. Aqui é para entender o que acontece, talvez por aqui, por causa disso, daquilo, mas de fato você só vai ficar ok na hora que você começar a amassar as vistas nos ventiladores. É bem prática mesmo. Não, eu acho que é isso mesmo, Gustavo. E como o Luiz Flávio falou, eu acho que a pandemia, porque a gente aumentou o quantitativo de pacientes em ventilação mecânica e ventilação mecânica complexa, ela trouxe à tona algumas coisas da nossa assistência que a gente precisava revisar e colocar em prática, né? Se você pegar uma UTI geral, uma UTI pós-operatória, que o tempo de ventilação é mais curto e você já tende a deixar o paciente menos sedado, não tem uma necessidade de uma lesão pulmonar que você precisa de uma estratégia protetora, você vai acabar vendo bem menos essas assincronias. Mas a pandemia veio para demonstrar que a gente precisava voltar a revisar alguns conceitos, principalmente analgesia e sedação e ventilação, e a quantidade de assincronias que acabaram aparecendo foi muito grande. E o que foi percebido foi que a gente não estava acostumado a manejar essas assincronias e muitas vezes a gente sedou por demais os pacientes, bloqueou por demais os pacientes, justamente porque a gente queria adaptar o paciente ao ventilador, como o Gustavo falou, e não, na verdade, entender o que estava acontecendo para a gente adaptar o paciente ou o ventilador às necessidades do paciente, né? Então, isso foi uma coisa que a gente reviu quando o Gustavo chegou lá na UTI. Realmente eu tinha acabado de revisar, porque era uma coisa que estava me incomodando muito, chegar todo dia de manhã cedo para passar visita aos pacientes com altas infusões de sedação e de bloqueador neuromuscular, né? A própria fisioterapia em diversos serviços realmente também corroborava e não se aprofundou nisso, mas isso, como o Luiz Fábio falou, é como eletro. Você, na verdade, tem que pegar uma tabelinha, tem um artigo que tem uma tabelinha, né? Pode traduzir, colar, e toda vez que você for manejar o ventilador, antes de sedar, você vai ter que avaliar, chamar a fisioterapia, chamar alguém mais experiente, pegar a tabelinha, colocar ali a tabelinha do lado e tentar verificar qual o tipo de assincronia. E olha, assim, a aula ela acaba se tornando didática ali, porque você vai explicando uma assincronia de cada vez, mas muitas vezes o paciente tem diversas assincronias e quando você mexe para resolver uma assincronia, aparece outra assincronia. Então, nem sempre é fácil mesmo. Então, você tem que estar ali do lado. E o mais importante, talvez, dessa aula não é que vocês saibam daqui
sabendo todas as sincronias e como manejar. Provavelmente não vai conseguir, não vai fazer isso, né? A gente saiu da pandemia, hoje em dia eu tenho que retornar a estudar, ver uma aula dessa, tentar colocar em prática, porque a quantidade de assincronias são menores por causa da dificuldade da ventilação menos complexa, mas o mais importante dessa aula existem assincronias na ventilação mecânica, tá? Que precisam ser entendidas da parte fisiomecânica ali do ventilador e que podem ser resolvidas não através da analgesia e sedação, mas talvez por ajustes do parâmetro ventilatório. Então, na verdade, aquela coisa de você coloca a ventilação, então a ventilação você coloca de PIP de 8 a 10, frequência respiratória de 15 a 20, aqueles parâmetros ventilatórios pré-formatados, não é assim. Então, a gente tem que entender muito bem qual é o mecanismo que está levando a insuficiência respiratória, qual a necessidade do paciente e tentar ajustar as alterações, os parâmetros do ventilador às necessidades do paciente. Roberto levantou a mão. O melhor de tudo é que os residentes não têm dúvidas, né? Então, a gente acredita que eles estão sabendo de tudo e a gente já pode cobrar, né, Catrine? A galera tá tranquilo. Roberto é Roberto? Roberto lá do USE? Oi, sou eu mesmo, Augusto. Sou eu mesmo. Eu queria fazer 2 perguntas rapidinhas. Uma na verdade, é pedir que você, se puder, indicar alguma referência bibliográfica para o pessoal, e assim, peço isso também aos outros que estão presentes, que tiverem mais expertise no assunto. E a outra é perguntar se vocês também aí, com que frequência vocês buscam por assincronias nos pacientes? Se vocês fazem isso diariamente, se vocês fazem ativamente, só quando vocês passam o olho e vê o paciente desconfortável visivelmente, como é que é para vocês? A referência bibliográfica foi essa daí, é do Jornal Brasileiro de Pneumonia. O link, o QR Codezinho, ele tinha um link, só que aí eu não sei, expirou, aí eu tive que jogar o outro link. Na verdade, não era o link, né? Era uma tabela que tem aí no artigo. Aí eu joguei lá para o link mesmo, que podia ficar por mais tempo. Mas foi esse artigo aí, ele é um artigo bem completão mesmo, ele fala tudo, inclusive ele resume essa tabela, né, ficou uma tabela muito boa, porque ele meio que fala assim, é duplo disparo, então você faz isso no modo PCV, você faz isso no VCV, você faz isso no PSV. Sei lá, ciclagem tardia, você faz isso no VCV, então ele destrincha bem o que você faz em cada modo, né? A única coisa que ele não faz é trazer, de forma resumida, uma imagem referente a cada tema, mas ele explica. Na verdade, ele faz isso ao longo do artigo. Então, esse artigo ele é muito gostosinho de ler, muito bonzinho. Em relação a outra pergunta, eu acredito que eu vou falar aqui é bem referente a todos, né? A gente não existe uma ronda, não, vamos dizer assim, não existe um round que a gente faz para ver, vamos ver se agora são 9 da manhã, a gente vai ver se os pacientes estão em sincronia. Na verdade, qualquer o ideal é que seja, né, qualquer médico, qualquer residente, estudante, qualquer fisioterapeuta, a gente esteja apto a identificar uma sincronia. Então, estou passando para dar aquela olhada geral nos pacientes, vejo que o paciente tá estranho, vou ver lá, o ventilador não está legal. Por mais que eu não sei qual eu vejo que o ventilador está estranho ali. Eu vou e tento identificar alguma coisa. O ventilador começa a apitar, então o ventilador está apitando, quer dizer que ou está uma frequência alta, né, uma pressão de pico mais elevada, então você vai lá e dá uma olhada. Mas o que mais acontece, talvez naturalmente, é os próprios fisioterapeutas, eles fazerem, né, esse check-up geral várias vezes durante o plantão e resolverem por boa parte das assincronias por conta própria. Eu acredito, inclusive, que é por isso, talvez, que a gente tenha muito pouca familiaridade com o assunto e eles bastante familiaridade, né, porque eles praticamente vivem isso nos plantões. Tem um paciente entubado, muito provavelmente ele vai fazer a sincronia, né, porque por mais que ele esteja ali sedado, se ele não estiver chumbado, né, o RAS menos 15, uma hora ou outra ele vai fazer uma sincronia que pode fazer o ventilador alarmar, pode ser que durante a visita dele no paciente ele identifique aí uma sincronia e na hora de resolver ele fica ali. Como o André falou, às vezes você vai aumentar o tempo expiratório, que era o problema, aí você aumentou demais, aí gerou agora a sincronia de tempo expiratório prolongado, aí você volta um pouquinho, aí você fica ali tateando.
Então, às vezes, é só observar, você, vou parar aqui para ficar olhando o fisioterapeuta atender. Às vezes ele fica uns minutos ali, passam 5, 6 minutos na frente do ventilador, que é ele ajustando alguma sincronia, geralmente. Então, na verdade, eu acho que não é, vamos dizer assim, uma regra a gente sair procurando a sincronia, mas eu acho que a gente acaba deixando muito na mão dos fisioterapeutas, né? Que é uma coisa que todo mundo pode... se eu tivesse um enfermeiro, um técnico de enfermagem que está ali só com o técnico de enfermagem está com 2 pacientes e ele consegue identificar uma sincronia. Na hora ele chama, às vezes está um médico para 10, um fisioterapeuta para 10, o coitado não pode atender os 10 ao mesmo tempo. 2 ventiladores disparam, eu não sei. Mas o técnico vai lá e, esse daqui é a sincronia que eu já identifiquei aqui, vou chamar o físico para resolver, para ajudar aqui. Isso daí talvez seria o melhor dos mundos, que todo mundo identificasse a qualquer momento. Inclusive os internos. Isso aí, essa pergunta, esse comportamento é o mesmo de quando a gente está olhando o monitor, né? Ninguém passa o tempo todo olhando monitores, mas com o tempo, você entra na UTI, já dá aquela passada rápida no monitor e já olha, né? É como o painel da gasolina do carro. Você sabe quando tem alguma coisa errada ali, né? Já está acesa a luz. O monitor é a mesma coisa. A gente não fica o tempo todo buscando uma arritmia no monitor, mas a gente passa o olho no monitor e vê tudo. Vê saturação, vê frequência cardíaca, vê ritmo cardíaco. Tem alguma coisa errada? Já vai lá buscar. O ventilador é a mesma coisa, tá? Os ventiladores... agora, né, esses ventiladores que nós temos são ventiladores muito bons, então é difícil você achar um ventilador que não seja microprocessado, que não tenha curvas, né, já numa tela muito bem desenhada, né, para quem teve que viver com Baird Mark 7, Inter 5, intermédio, aí sabe o que é tentar tratar uma sincronia sem nem sequer saber como é que está o paciente, olhando para o paciente só. E a sincronia mata, né? Então, assim, hoje ficou muito mais fácil. O monitor, primeiro, o ventilador já pode estar preparado para alarmar em todos os tipos de assincronia, né? E segundo, ele desenha para a gente a sincronia, né? Na tela. Então, a gente vai passando e vai olhando o tempo todo, né? Passou, olhou em frente ao monitor, olhou em frente ao ventilador, como é que está o paciente? Isso é uma curiosidade natural nossa, né? Todo paciente que está em ventilação mecânica já deveria estar em desmame. Então, entubou o paciente, já vamos programar o desmame dele. Já tem que programar o desmame dele. Então, todos os dias a gente vai olhar para o monitor, para a tela do ventilador, buscando informações, né, de que aquele paciente tem condição de evoluir o desmame. E aí, naturalmente, a gente vai encontrar as assincronias. Acho que o cara do técnico formato lá que inventou o gráfico, ele fez, esse assunto é difícil, eu vou desenhar aqui para vocês. Catrine levantou a mão. Não, foi uma dica que Gustavo me falou, que ele até usou para fazer essa aula, de toda vez que a gente encontrar uma sincronia, tentar tirar foto, catalogar, estudar depois, discutir com o físio, para a gente que é residente, que está na curva do aprendizado, né, acaba meio que entrando na cabeça da gente, porque é um tema difícil a sincronia, e aí a gente faz um estudo do que a gente tem da tela, do fluxo, volume. Eu até cheguei a discutir, acho que uns 2 casos com ele, tirando foto do ventilador, e eu acho que isso vai ajudar para a gente que é estudante, residente, a ir aprendendo, porque é um tema realmente muito difícil. E todo dia, toda vez que flagra uma sincronia, tira uma foto, discute com o físio, leva para estudar em casa depois, vê se tem relação com o tempo expiratório, ciclagem, disparo. Eu acho que isso vai ajudar a gente também no processo de aprendizado. O Gustavo falou que essas fotos da aula ele tirou durante o Covid e que isso foi ajudando também a consolidar o aprendizado visual, né? Eu acho que é uma dica boa para a gente que está aprendendo agora. Boa, boa. Foi isso que eu fiz mesmo. Muito bem, Jorge. André, Luiz, alguma consideração? Vivi? Alguém mais? Perguntas? Deu uma prolongada, quase 9 horas. A gente esperou um pouquinho, né? 7h30. Ô, Gustavo, Legal. eu não sei se vocês viram, tem uma pergunta no chat, não sei se vocês responderam, eu perdi. Algum modo é mais comum
algum modo é mais comum estar vinculado ao quadro de assincronia ventilatória? Eu acredito que o VCV, né, o modo controlado a volume, por causa do fluxo quadrado, né, e porque geralmente o paciente quer fazer um volume diferente. O modo de controlar a pressão e o modo o de pressão de suporte, ele é mais livre. Então, com certeza, vou dizer com certeza, porque eu não tenho certeza de nada, mas com certeza o VCV ele está mais associado a sincronias, porque assim, literalmente, se você respirar fundo aí, você ouve o barulho, por exemplo, do seu nariz, da sua boca, você sabe que ao longo da inspiração, o seu fluxo ele vai reduzindo aos pouquinhos, ele não é um fluxo fixo. Então, isso já é muito assincrônico. O volume, ele varia um pouquinho, eu quero respirar um pouco mais, depois você dá aquela inspiração funda, né? Então, assim, o volume fixo também, ele é muito assincrônico. Então, acho que o VCV, acho que não tem em artigo, não. Mas o VCV talvez fosse o modo mais associado a sincronias. Boa. E lembrando que esses modos aqui, eles são os mais básicos, né? Eles, PCV, VCV, que tem praticamente todos os ventiladores. Existem ventilador, porque ele pega ali, identifica a pressão esofagiana, diafragma, o movimento. Então, assim, tem ventilador que é tão mirabolante que ele evita o máximo a sincronia do paciente. Ele realmente, o ventilador, você não faz quase nada, ele se adapta ao paciente, né? O PAV Plus, tem um monte de modos novos aí em ventiladores mais avançados, que eles tendem a usar recursos mais sofisticados e reduzem, minimizam bastante o nível o número de assincronias. Eles mesmos eles automaticamente se adaptam ao paciente. Então, esses modos aí, entre os básicos, talvez o VCV mesmo seria o mais assincrônico, assincronicogênico. Beleza. Então, viu, acho que é isso, né? Valeu, André. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. É isso aí. Obrigada, pessoal. Bom Valeu, descanso para coach. todo mundo. Parabéns. Valeu, Obrigada, coach. André. Obrigado. Beijo, Luiz Flávio. Boa noite. Até. Beijo, boa noite.